Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem e preparados para a nossa aula de revisão dos conteúdos anuais. Vamos lá? Nós vamos iniciar relembrando a gramática ponto final e ponto de interrogação. Então, os sinais de pontuação são muito importantes porque eles mostram a intenção de quem está escrevendo e os sinais ajudam muito as pessoas que estão lendo o que está escrito a entender o que a pessoa quis dizer, né? O que ela quis escrever. Então, o sinal de pontuação muda totalmente uma frase. Então, vamos lá, vamos relembrar. O ponto final, ele vai ser utilizado no final das frases declarativas. E essas frases declarativas podem ser negativas ou afirmativas. Por exemplo, gosto de estudar nesta escola. Eu estou afirmando que eu gosto de estudar nesta escola, né? Então, no final da frase, eu coloco ponto final. Então, ele está encerrando uma frase declarativa afirmativa, porque eu estou afirmando. Mas nós podemos utilizar também no final de uma frase declarativa negativa. Por exemplo, hoje não está frio. Ponto final. Então, nós vamos encerrar essa frase com um ponto final. E essa frase é uma frase declarativa negativa, porque nós estamos utilizando a palavra não. E a palavra não está negando, né? Então, hoje não está frio. Muito bem. Então, nós utilizamos o ponto final nesses casos. E o ponto de interrogação, ele vai ser utilizado para encerrar uma frase interrogativa, ou seja, uma pergunta. Então, ele vai ser utilizado no final de uma pergunta. Por exemplo, quem vai passear nas férias? Ponto de interrogação. Então, nós vamos utilizar o ponto de interrogação porque nós estamos fazendo uma pergunta, né? Então, ele vai estar no final da frase interrogativa. Muito bem. Outro sinal de pontuação muito importante é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele vai ser utilizado no final de uma frase exclamativa. E essa frase exclamativa, ela vai expressar as intenções de quem está escrevendo. Ela vai expressar sensações, sentimentos, pode expressar alegria, tristeza, então vários tipos de emoções. Por exemplo, um exemplo de uma frase exclamativa que expressa tristeza. Meu cachorrinho está doente. Eu estou exprimindo a minha tristeza, que meu cachorrinho está doente. Um outro exemplo. Quando nós queremos exprimir, né, mostrar um sentimento de alegria. As minhas férias foram incríveis. Então, no final, nós colocamos ponto de exclamação, porque nós estamos exclamando, né? Falando que as nossas férias foram incríveis. Ou admiração. Que festa maravilhosa! Que escola maravilhosa! Então, você está expressando um sentimento, né? Uma admiração, certo? Então, o ponto de exclamação é utilizado em frases exclamativas para expressar sentimentos, emoções, sensações, né? Muito bem. Continuando, agora nós vamos relembrar a gramática singular e plural. Então, os substantivos, eles podem estar no singular ou no plural. A forma singular vai indicar apenas um elemento, né? Apenas um elemento. E o plural vai indicar mais de um elemento. Então, olha só. Aqui nós temos uma borboleta, né? Apenas uma. Então, nós dizemos que a borboleta está no singular. Então, a palavra borboleta está no singular, indica apenas um elemento. Ok, prof.
E quando nós temos mais de uma borboleta? Aí nós temos o plural da palavra borboleta, né? Então, o plural vai indicar mais de um elemento. Então, observem aqui. Aqui nós temos 3 borboletas, né? Mais de um elemento. Então, aqui nós temos as borboletas. Viram uma diferença? Muito bem. Então, aqui na primeira palavra, no singular, borboleta. E no plural, nós acrescentamos uma letrinha. A letrinha S, muito bem. Então, quando nós queremos formar o plural de uma palavra, quando a palavra termina em vogal, A, E, I, O, U, aí nós vamos acrescentar a letrinha S no final para formar o plural. Então, olha só. Borboleta termina em vogal, vogal A. Então, borboleta está no singular. Para formar o plural, nós só acrescentamos a letrinha S, formando borboletas. Muito bem. Mas, prof, e quando a palavra não termina em vogal, como que nós formamos o plural? Boa pergunta. Então, vamos lá. Quando a palavra termina em R, S ou Z, nós vamos acrescentar ES no final. Então, a letrinha E e a letrinha S no final. Um exemplo, nós vamos colocar aqui. A palavra cor. A palavra cor termina com R, né? Com R aqui no final. A palavra cor indica apenas um elemento, né? Uma cor. Mas se a Prof. Gabi quiser falar sobre vários tipos de mais de uma cor, como nós vamos formar o plural dessa palavra? Então, vamos lá. Quando a palavra termina em R, S ou Z, nós vamos acrescentar, então, mais E, S, para formar o plural dessa palavra, né? Então, cor mais es é igual a cores. Muito bem. Então, cores está no plural, porque indica mais de uma cor, né? E cor está no singular. Então, relembrando, quando nós queremos indicar o singular, nós estamos indicando apenas um elemento. Quando nós utilizamos o plural, ele indica mais de um elemento. Muito bem. Muito bem, continuando. Agora nós vamos estudar o diminutivo, vamos relembrar. Nós estudamos que as palavras podem estar no grau normal, no grau diminutivo ou no grau aumentativo. O diminutivo vai indicar diminuição de tamanho, carinho ou desprezo. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma casa normal, né? Então, casa é uma palavra que está no grau normal, um substantivo que está no grau normal. Quando nós queremos indicar uma casa bem pequena, aí nós podemos utilizar a palavra casinha. Então, como que essa palavra foi formada? Foi formada pelo substantivo casa, mais a terminação inha. Então, nós formamos casinha. Muito bem, prof, mas eu posso indicar que a casa é bem pequena de outra forma? Sim, nós podemos acrescentar adjetivos como pequeno, pequena, minúsculo, minúscula, né? Então, ao invés de falar casinha, nós podemos falar casa pequena, casa minúscula, né? Também vai representar o grau diminutivo. Então, aqui a prof trouxe alguns exemplos. Cão, cãozinho, né? Então, o cão está no grau normal, né? O substantivo está em seu grau normal. E cãozinho está no diminutivo. Flor, florzinha. Barco, barquinho. Muito bem. Mas, prof, por que casinha tem a terminação inha e cãozinho tem Z na sua terminação? Muito bem, boa observação. Então, vamos lá. Quando a palavra já tem S em sua composição, já tem a letrinha S,
nós vamos só acrescentar a terminação inha. Então, aqui nós retiramos a última vogal, a vogal A, e acrescentamos a terminação inha, formando casinha. Mas quando a palavra não tem S, né? Então, não tem S na sua composição. Por exemplo, a palavra cão não tem S. Então, nós vamos acrescentar a terminação zinho, com Z, para formar cãozinho. Muito bem. E barco, prof? Barco, nós vamos retirar a letrinha C e a letrinha O e nós vamos acrescentar quinho, né? Então, qual foi a diferença, prof? Nós retiramos a letrinha C, nós trocamos pelo QU, né? QU mais a terminação inho. Então, quando nós temos aqui a letrinha C, nós vamos trocar por QU mais a terminação inho. Muito bem. E, prof, quando que eu utilizo um substantivo no grau diminutivo para indicar carinho? Quando nós chamamos a nossa mãe, o nosso pai de mãezinha, paizinho, vovozinho, vovozinha, nós não estamos utilizando o grau diminutivo para indicar diminuição de tamanho, né? Nós não estamos falando que a nossa mãe é bem pequena, nosso vovô é bem pequeno. Não, nós estamos utilizando dessa forma para indicar carinho, né? Para expressar uma forma de carinho. E desprezo, prof? Quando que a gente utiliza? Nós vamos utilizar o grau diminutivo para indicar desprezo quando nós utilizamos algumas terminações como eco, ebre. Então, quando as palavras terminam com eco ou ebre, é porque essa palavra vai indicar desprezo, né? Está no grau diminutivo indicando desprezo. Um exemplo é timinho. Ah, o seu timinho perdeu no jogo. Então, eu estou utilizando essa palavra indicando desprezo, assim, desprezo pelo seu time. A mesma coisa acontece com jornaleco, né? Termina com eco. Ah, e esse jornaleco é muito ruim, né? Então, olha só, além de eco e ebre, nós também podemos utilizar inho para indicar desprezo, assim como timinho, né? Um outro exemplo que nós temos é o casebre, né? Para indicar uma casa, assim, mais antiga, um casebre, né? É uma casa, digamos assim, que é mais inferior. Muito bem, então nós relembramos a gramática no grau diminutivo. Agora nós vamos relembrar gramática, adjetivo. Então, o que é um adjetivo, prof. Gabi? O adjetivo é uma palavra que vem acompanhando um substantivo, né, para indicar uma característica. Ok, prof, mas o que é um substantivo? O substantivos são palavras que dão nome às coisas. Então, por exemplo, lápis, borracha, caderno, livro, Gabriela, Ana, Alice, João. Nomes próprios também são substantivos, amores. Então, o nome de vocês são substantivos. Então, o substantivo vai dar nome às coisas. E os substantivos, eles precisam estar acompanhados de um adjetivo, né? Para caracterizar. Então, o adjetivo vai mostrar como é esse substantivo. Como é a Prof. Gabi? Como é o lápis? Como é a borracha? O livro? O computador? Então, ele vai caracterizar, vai mostrar características. Então, vamos lá. O prof trouxe aqui alguns exemplos. Muito bem, aqui nós temos alguns desenhos, né? Cachorro, caneca, né? Parece um café, um cacho de uva, o sol, um automóvel, um carro. E aqui nós temos uma pessoa voando, né? Saltando de paraquedas. Muito bem. Agora nós vamos pensar em uma palavra que vai caracterizar essa pessoa. Esse objeto, esse cãozinho. Então vamos lá. Algo que caracterize, vai mostrar uma característica.
Aqui nós temos 6 desenhos e nós temos 6 adjetivos. Quem é quente? O cão? Não, né, prof? O paraquedas? Não. O carro? Não. O sol? Ele pode ser quente, né, prof? Ele é quente. O cacho de uva? Não. E o café? O café é quente, né? Então, nós vamos utilizar aqui quente para o café. Prof, eu poderia utilizar para o sol? Porque o sol é quente, né, prof? Claro, poderia também, meus amores. Então, o quente pode caracterizar tanto o café quanto o sol. Agora, brilhante. Quem é brilhante aqui? Ah, prof, agora não tem como colocar em outro desenho, né? Então, é o sol. O sol é bem brilhante. Muito bem. Quem é feroz? Feroz. O cachorro, né? O cãozinho. Então, o cãozinho é feroz. Então, o café não é, a uva não, o sol também não, o automóvel, o paraquedista. Então, feroz, nós só vamos utilizar com o cãozinho. Quem é doce? Ah, prof, a uva, né? O cacho de uva é bem doce. Então, aqui, doce vai caracterizar essa uva. Como que ela é? Doce. Quem é corajoso? O paraquedista, o automóvel. O paraquedista, né, prof? Ele é bem corajoso. Olha só, ele saltou de uma altura bem alta, então ele é bem corajoso. E quem é veloz? É rápido. O automóvel, né? O carro é veloz, é rápido. Então, meus amores, todas essas palavras que estão nessa caixinha são adjetivos. Então, são palavras que vão caracterizar outras palavras, que são os substantivos. Muito bem. Continuando, e nós aprendemos também sobre o verbo de ação. Nós aprendemos que o verbo pode indicar ação, estado ou fenômenos da natureza, né? Então, nós já aprendemos sobre todos esses tipos de verbos. E o verbo de ação, ele vai indicar o quê, prof. Gabi? Ele vai indicar ação, né? Então, ele é um verbo que vai indicar ação. Quando nós estamos realizando algo que vai indicar uma ação. Então, vamos lá. Vamos para o exemplo. A menina pula corda. O que a menina faz? Ela pula. E pular é um verbo que indica ação, ela está se movimentando. Então, é um verbo que indica ação. E a ação que a menina está fazendo é pular. Aqui nós temos um menino, o menino está chutando a bola. O menino chuta a bola. O que o menino faz? O menino chuta. Então, quando nós fazemos essa pergunta, o que o menino faz? O que a menina faz? Nós encontramos o verbo da frase, né? Então, aqui nós temos chuta. O menino chuta a bola e chutar é um verbo que indica ação. Então, aqui nós temos um resuminho do que a prof acabou de explicar. O que a menina faz? Ela pula, então é a ação de pular. O que o menino faz? Ele chuta e é a ação de chutar. Muito bem. Por hoje é só, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham relembrado o conteúdo, né, que nós já estudamos. Qualquer dúvida, procurem a Prof. Gabi, procurem a Prof. Nara. Nós estamos sempre no Zoom esperando vocês, tá? No Zoom de Tira Dúvidas também. E sempre que vocês precisarem, procurem as profs, não esqueçam. Um grande beijo e até a próxima aula!